Meu nome é Márcio Félix, trabalhador da casa e dando continuidade ao esforço da direção para nos trazer as palestras públicas, mesmo que gravada, com o intuito de continuarmos estudando e aprendendo o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. A palestra de hoje é com a nossa irmã Delma Moore, que falará sobre o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens de 13 a 16. E assim, nesse momento, vamos elevarmos o nosso pensamento ao alto, vamos buscar o nosso Mestre querido Jesus, pedindo que Ele nos dê força e energia para suportarmos este momento em que estamos passando com a pandemia e nesse isolamento social, Mestre, que possamos refletir sobre o que temos feito de bom para a nossa evolução e crescimento. Muitos de nós que nos afasta das famílias por aproveitar os finais de semana com este momento de recolhimento social, passamos a despertar a nossa atenção para os cuidados que merecem esses irmãos. Devemos olhar mais para as esposas olhar mais para os seus maridos e ambos olhar para os seus filhos, que precisam muito de ajuda, pois a presença dos pais é tão importante para a sua melhora como espírito a caminho de ser melhor. E assim, Mestre Jesus, te agradecemos por estar à frente disso tudo, nos abençoando, nos amparando, nos trazendo, Senhor, o seu amor. Que abençoe a todos, trabalhadores da casa, palestrantes, amigos, dirigentes, frequentadores e todos aqueles que estão sempre dispostos a servir, a trabalhar nesta casa querida. Fique conosco hoje, agora e sempre, e que o seu nome seja louvado. E com a palavra, a nossa irmã Delma Moore. Boa noite, meus queridos amigos. Vamos iniciar agora uma conversa sobre esse capítulo maravilhoso, que é muitos são chamados, poucos os escolhidos. Essa minha conversa de hoje é a continuação de muitas outras palestras que tivemos aqui sobre o mesmo tema, cada um falando de um item, e coube a mim a instrução dos Espíritos. E lendo a instrução dos Espíritos, eu refleti que esse momento em que nós estamos passando, de profunda reflexão íntima, é o momento de que fala esse capítulo. Nós todos fomos chamados, todos nós. Conhecemos a Boa Nova, ouvimos Jesus falar em todas as eras da humanidade. Porque nós acreditamos
na reencarnação. Não é a primeira vez que ouvimos falar do Cristo. Não é a primeira vez que ouvimos os seus ensinamentos. Não é a primeira vez que estamos a braços com o Evangelho de Jesus que devemos abraçar em nossa vida. Ainda temos uma grande dificuldade em começar a vivenciar o Evangelho de Jesus. Nesse capítulo que coube a mim, ele fala: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nós que conhecemos o Cristo há tantos e tantos anos, já ouvimos falar da Boa Nova, dos seus ensinamentos, e estamos ainda dizendo Senhor, Senhor, e sem poder entrar no reino dos céus, porque ainda não temos a nossa túnica, que é o nosso espírito purificado. Ainda temos dentro de nós os nossos desertos, aqueles lugares que ainda não trabalhamos, aqueles lugares que ainda são áridos, que temos que trabalhar, arar, para que possa produzir. Nós temos que nos conhecer. A nossa grande tarefa nessa encarnação, em todas as encarnações que nós tivemos, é nos conhecer. Essa é a grande tarefa. É conhecer as nossas dificuldades, os nossos desertos e trabalhar neles, para que possamos ser melhores e dignos das promessas de Jesus, desse reino dos céus. Muita gente fala do nosso lar. Ah, quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Nosso lar já deve estar cheio, né? Porque todo mundo está querendo ir para lá. E ainda não é um mundo regenerado. Ainda não é o melhor que nós podemos ir. Ainda é o mais próximo de nós. E muitos de nós ainda não podemos chegar lá, porque não aprendemos a trabalhar em nós as nossas dificuldades. As coisas que a gente ainda não conseguiu modificar e transformar para melhor. E que nós temos que ter uma grande compreensão de que esse mundo de regeneração que todos nós almejamos é um mundo que só vai se modificar se nós trabalharmos o nosso mundo íntimo. O nosso planeta, esse que nós estamos encarnados e vivendo nele, ele é um reflexo do nosso mundo íntimo. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nos afinizamos com ele. Afinizamos com esse planeta. Tão necessitado de tantas coisas, que sofremos tanto. Nós estamos agora vivendo uma pandemia. Um vírus que envolveu o planeta todo. Deus nos colocou no cantinho do pensamento, como eu costumo dizer. Estamos sentadinhos na nossa casa. Muitos estão na rua, não podem ficar em casa porque tem que trabalhar. Mas não podem sair. Trabalha e volta para casa. E as horas vão se passando e a gente começa, mesmo sem querer, a gente começa a pensar em nós mesmos, na nossa vida. Porque a nossa rotina, aquela que nos distraía, aquela que nos tirava o foco, ela não existe mais. Não podemos mais ir a festas, não podemos mais estar com as nossas famílias, só podemos estar na nossa casa com aqueles que vivem conosco. E assim mesmo temos os nossos problemas dentro do nosso lar e que temos que olhar para eles. Agora nada nos distrai. Agora nós precisamos urgentemente voltar os olhos para dentro de nós e tentar
arar esse nosso deserto. Nesse capítulo tem uma frase muito interessante que fala muito sobre isso. Arai os vossos corações, semeai neles o bom grão, o bem e o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. Quem não conhece o que é arar, arar é quando você, com a lâmina do arado, você cria vincos no chão, você rasga o chão para que ele fique mais fofo, ele fique mais propício a receber a semente. Então, a gente vê que não é sem sofrimento que nós vamos nos modificar. Porque olhar para nós mesmos e para as nossas dificuldades dói muito. Porque nós temos que mudar os padrões, mudar o nosso jeito de ver a vida com outros olhos. Porque aquele olhar que tínhamos não nos favorece mais. Já não nos pertence. Nós temos que fazer aquela reflexão. Estamos todos fazendo essa reflexão. O que nós viemos fazer aqui? O que eu não estou percebendo? Qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? Essa minha presente encarnação é para quê? O que eu vim aprender? E a gente se depara com o questionamento que a gente não sabe responder. Porque nós imaginamos assim, eu não tenho uma missão. Quem tem missão é Divaldo Franco, né? Madre Teresa, Haroldo Dutra. Mas nós temos as nossas pequenas missões que são nos dadas por Deus, que é a missão da nossa família, é a missão da nossa transformação, é a missão do bem que podemos fazer na comunidade em que estamos inseridos. Porque esse capítulo também fala da necessidade de nós sermos cristãos verdadeiros, aqueles que pregam o que Jesus ensinou. Emmanuel fala sobre a disciplina. Falava para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Por quê? Porque Chico tinha que pensar qual era a tarefa dele, que era mais importante do que tudo. O que ele veio fazer? Chico tinha a missão dele, a tarefa, mas cada um de nós tem a nossa. É só a gente começar a prestar atenção. O que eu gosto de fazer? Qual é a minha profissão? Quais são os meus amigos? Qual o lugar que eu frequento? Qual é a religião que eu escolhi? Porque não existe religião certa. Cada um tem que procurar a sua. Nós temos religiões diferentes no nosso planeta porque somos pessoas diferentes. E a gente se afiniza com uma escola religiosa diferente. Mas cada um de nós, dentro dessa escola em que ele está inserido, ele tem que fazer o melhor. A religião serve para que a gente se modifique para melhor. Qualquer que seja ela. Se ela faz qualquer pessoa ser melhor do que era, é a religião ideal para cada um. E nós temos que trabalhar em nós para modificar o nosso ambiente. E aí cabe uma historinha. Uma história muito interessante que conta uma história do vestido azul. Um dia, um professor, olhando a sua turma, viu que tinha uma menininha que vinha muito sujinha para a escola, com a roupinha muito rasgada, cabelinho sem pentear, e ela era objeto de chacota dos outros colegas. E esse professor, querendo ajudar a autoestima dessa criança, deu um vestido para ela, um vestido azul.
A menina ficou encantada. Foi para casa e mostrou para a mãe. Mãe, olha o que meu professor me deu. Um vestido. Mamãe, é um vestido azul. A mãe olhando aquela menina com aquele vestidinho, falou, minha filha, que lindo. Você ficou linda. Agora você ficaria mais bonita se tivesse de banho tomado e cabelo penteado. A mãe deu banho na criança, penteou seu cabelinho e ela vestiu o vestidinho azul. Quando o pai chegou, olhou a filha e se admirou. Minha filha, que coisa linda! Você está linda, minha filha! Aí a mãe explicou, o professor deu o vestido para ela. E ela tomou banho e penteou o cabelo. E o pai falou, uma filha tão linda igual a você merece uma casa mais bonita. E foi pintar a casa. A mãe, olhando o pai pintando a casa, disse, nossa, uma filha tão linda, com uma casa tão linda, merece um jardim. E a mãe foi pintar o jardim. Os vizinhos, olhando a transformação daquela família, também resolveram pintar suas casas. Pintaram as casas e plantaram o jardim. E assim a rua ficou transformada, linda. Então essa história nos ajuda a pensar de que nós somos agentes do bem aonde estamos inseridos. Não precisamos ter dinheiro, não precisamos ter fortunas. A gente tem que ter atitude. Que é isso que o Evangelho quer de cada um de nós. Que nós possamos ser um agente de mudança aonde nós estivermos. É a palavra amiga no trabalho. É o aconchego familiar. É a conversa fraterna com os nossos amigos. É o nosso ouvido emprestado para o desabafo. É isso que é a nossa tarefa. As nossas pequeninas tarefas de cada dia, que farão do mundo um mundo melhor. Um dia, eu estava ouvindo uma live e o palestrante falava assim, quando nós morrermos, desencarnarmos, nós podemos morrer ou ainda continuar vivos. E por que nós podemos fazer essa opção? Nós conseguimos continuar vivos na mente das pessoas e nos corações. Enquanto nós formos uma lembrança boa na vida das pessoas, nós estaremos vivos. Mas quando nós formos esquecidos, nós realmente estaremos mortos. E quantos de nós, todos nós, já passamos tantas encarnações, já vivemos tantas vidas, já conhecemos tantas pessoas. No livro O Espírito de Verdade, ele tem uma página maravilhosa que ele fala sobre isso. O que nós espíritas, o que nós como pessoas estamos fazendo apesar de conhecer a reencarnação? Nós já vivemos em todos os salões da humanidade. Já conhecemos as sarjetas, já conhecemos o luxo. Nossos olhos já viram maravilhas, já conhecemos o mundo todo. Falamos outras línguas. O nosso nariz já sentiu cheiros de toda a natureza. E o que nós fazemos de tudo isso que nós aprendemos? Tudo isso está arquivado na nossa mente. E o que nós fizemos de toda essa maravilha que conhecemos em todo o nosso planeta? O que nós fizemos com tudo isso? Nós temos que aprender. Se a gente não aprender, tudo vai ser em vão. Se a gente não cuidar do que a gente aprende, tudo vai ser em vão. Há uma frase que diz assim, não importa a dor,
O que importa é o que fazemos com ela. O que nós vamos fazer com essa dor que estamos passando agora, nessa quarentena? Vamos fazer como uma criança birrenta? Vamos chorar, espernear, dizer eu não quero, eu estou infeliz, eu não quero viver assim. Estamos fazendo uma escolha. A nossa atitude deveria ser essa. O que eu tenho que aprender com isso? Quantas palestras a gente tem escutado online que tem nos alertado para esse importante momento que é a nossa reflexão como pessoa? O que eu tenho que aprender com o meu isolamento? O que eu tenho que aprender? Eu estou com saudades? Eu estou com saudade daquele trabalho que eu reclamava tanto, que pagava tão pouco, mas agora eu trabalharia até de graça para eu poder sair de casa. Eu estou com saudade da minha família, aqueles que eu via raramente e hoje em dia daria tudo para abraçá-los. Eu estou com saudade da minha casa religiosa. Os meus queridos que eu via toda semana, que eu podia abraçar, e hoje eu não posso mais. Se eu não posso fazer nada disso, o que eu posso fazer? Eu como cristã, eu como conhecedora do Evangelho, eu que já ouvi falar de Jesus em todos os tempos da humanidade, o que eu posso fazer? Primeiramente, eu posso vibrar no bem. Eu posso desejar o bem para a humanidade. Eu posso fazer um culto do Evangelho todos os dias na minha casa, enviando vibrações de amor e paz para toda a humanidade. Aqueles irmãos que eu não conheço, que eu não sei o nome, mas eu sei que sofrem. Porque Jesus disse que todos nós somos irmãos. Todos nós. E já que a nossa família consanguínea se reduziu tanto, porque não podemos estar com eles, mas podemos estar com eles em pensamento. Não podemos estar fisicamente. Fisicamente era o nosso desejo. Então nós temos que descobrir o que é importante para nós. É a nossa paz interior. É a paz do mundo. Eu tenho que melhorar. Mas se eu não desejar o bem do outro, se eu não vibrar pelo bem do outro, eu não vou conseguir me melhorar. Porque eu só melhoro quando o outro do meu lado melhora também. É a nossa prece constante, são as nossas vibrações, é a nossa conversa amiga, ligando para um amigo, para um conhecido, saber como está, olhando na nossa rua, o que podemos fazer por aquelas pessoas que moram na nossa rua. São os nossos pequenos atos de bondade que vão fazer com que a Terra melhore, que é o nosso desejo. A Madre Teresa dizia, eu sou uma gota no oceano, fazendo bem, eu sou uma gota. Mas o que seria do oceano se não fosse essa gota? Então Deus conta conosco. As nossas atividades, a nossa proatividade em prol dos outros, mas principalmente em prol de nós mesmos. A nossa reflexão íntima é a nossa principal tarefa neste momento. Tem outra história também, muito interessante, que como Jesus contava sempre parábolas, e as parábolas nos faz entender melhor e guardar a lição. E essa história que eu vou contar agora, ela fala sobre o que é importante para nós. Vamos descobrir o que é importante para nós. Cada um de nós tem uma coisa que é importante na sua vida,
que você não deixaria para trás. Então conta a história de uma mulher muito pobre que passou na entrada de uma caverna com um filho no colo e ouviu uma voz convidando-a a entrar na caverna. E essa voz dizia: você tem alguns minutos para entrar aqui e essa caverna está cheia de ouro, prata, coisas muito preciosas. Você vai ter um tempo para você entrar e pegar o que você quiser, mas preste atenção. Cuide do principal. Preste atenção no principal. Porque depois que acabar os minutos que você tem, as portas vão se fechar e você não vai poder abri-las mais. Ela nunca mais se abrirá. A mulher entrou e ficou maravilhada com a riqueza que ela encontrou dentro da caverna. Ela colocou seu filho no chão, abriu seu avental, encheu de ouro, prata, pedras preciosas. E a voz falou de novo: faltam 8 minutos. Em 8 minutos a porta vai se fechar. Preste atenção no principal, não esqueça. E quando acabou os 8 minutos, a mulher saiu correndo da caverna e as portas se fecharam. Quando as portas se fecharam, ela deu por falta do filho, que ela colocou sentadinho no fundo da caverna. Essa história nos faz pensar o que nós deixaríamos pelo ouro do mundo. Será que aquilo que a gente está abandonando não é o principal da nossa vida? Por que nós viemos a esse planeta? Qual é o nosso objetivo? A gente veio melhorar, se transformar. Qual é a ferramenta que vai fazer essa modificação em nós? O Evangelho de Jesus. Porque Jesus trouxe todas as coisas que fariam da nossa vida uma vida boa. Uma vida sem tribulações. Uma vida de bênçãos. E a gente ainda não se convenceu de que isso é o mais importante. Nós nos distraímos com a rotina da vida. A nossa rotina nos cansa, como eu já falei. E a gente chega em casa exausto. Mas nós passamos o dia fazendo o quê? Qual foi a coisa importante? Será que na nossa contabilidade espiritual vai contar o quê? Quando a gente está arrecadando tesouros para o mundo espiritual. O que nós vamos levar daqui? Na nossa roupa espiritual não tem bolsos. Nós não podemos levar riquezas. O último celular, o mais moderno, não podemos levar. Uma casa não podemos levar. A roupa mais bonita não podemos levar. Porque tudo isso é passageiro. Se nós pensarmos bem, onde estará aquele aparelho de jantar do nosso casamento no século XVIII, que nós só tirávamos do armário em festas e ocasiões especiais? Tínhamos o maior ciúme. Onde estará? Onde está aquela casa que eu amava e que eu custei tanto para pagar na vida anterior a essa? Onde está? Aquele vestido que eu gostava tanto, onde está esse vestido?
tudo isso ficou para trás. Nós damos tanta importância a coisas que a gente não vai lembrar na próxima encarnação. A gente não vai lembrar. Dos bens materiais não vamos lembrar de nada. O que a gente vai lembrar e vai trazer cravado em nossos corações são os amores que tivemos. Às vezes não cruzamos com esse amor nessa encarnação e sentimos um carinho por aquela pessoa. Aquela pessoa nos foi cara em outra encarnação. O nosso sentimento se lembra dela. Tanto que nós temos amigos que são muito mais amados do que um parente consanguíneo. Aquela pessoa, aquele espírito, com certeza, aquele espírito foi muito caro para mim em outra vida. E tem outras pessoas que agora estamos criando laços. E essas pessoas também nos trarão lembranças amoráveis em outra encarnação. Às vezes serão amigos, familiares, filhos, esposo, esposa. Às vezes não vamos nos encontrar na próxima encarnação, só na outra. Quando Jesus nos dizia assim, que um dia seremos todos irmãos, é verdade, que o amor vai nos unir. Esses amores que nós vamos criando nessas múltiplas encarnações que temos, esses amores vão fazer parte da nossa grande família espiritual. Essa família que nós estamos construindo passo a passo. Também temos que cuidar com aqueles em que temos problemas. Lembra quando eu falei aqui do arado? Temos que arejar o nosso coração, tirar a dureza do nosso coração, para que possamos conviver, aceitar e modificar os nossos relacionamentos. É difícil para todos nós, para todos nós. Estamos na família em que precisamos estar. E a nossa primeira tarefa é nela. É essa família que é a nossa tarefa. Os pais difíceis, os tios problemáticos, os filhos que Deus nos dá, todos eles são as nossas dificuldades. Nós temos que a caminho com eles, temos que nos harmonizar, para que eles possam fazer parte da nossa grande família espiritual um dia. Então, querendo que o Evangelho de Jesus saia de nós e não mais fique apenas na letra, porque muitas vezes abrimos o Evangelho e nos emocionamos com as lições de Jesus. Ai, Jesus, que coisa maravilhosa, mas eu ainda não sou Jesus. Ainda não consigo fazer o que Jesus fazia. Mas eu consigo repetidamente ouvir as lições de Jesus. E ouvindo repetidamente essas lições, refletindo sobre elas, eu posso fazer a minha mudança. Muitas pessoas que fazem o culto do Evangelho no lar, que é uma prática espírita, nós fazemos uma vez por semana, no mínimo, uma vez por semana, fazemos a leitura do Evangelho, conversamos sobre ela, tentamos trazer essas lições para o nosso dia a dia, para assim podermos nos transformar. Muitas pessoas, como eu mesmo no início, achava que fazer o culto do Evangelho no lar era trazer os bons espíritos para a minha casa. Porque eu estava falando de Jesus. Então os bons espíritos iam visitar a minha casa. Iam sanear o meu ambiente. Iam fluidificar a minha água. Iam abençoar a minha casa. Mesmo eu ainda
não praticando o Evangelho de Jesus na minha vida. E com os anos eu fui descobrindo que realmente os espíritos amigos estão no nosso lar, nos auxiliando, nos amparando, nos socorrendo. Mas o que o Evangelho no lar faz de efetivo na nossa vida é mudar a nossa visão de mundo. Quando eu começo a ler o Evangelho de Jesus no meu lar, todas as semanas eu começo a ver o mundo com outros olhos. Nesta pandemia, nós, aqui em casa, nós resolvemos fazer o culto do Evangelho todos os dias. Porque é uma coisa que eu sempre falo, na minha casa e com os meus amigos. Quando a coisa está difícil, Evangelho todo dia. Por quê? Não é para que os espíritos façam toda a modificação na minha casa, mas para que eu possa ver o mundo com os olhos que Jesus me mostra. Os olhos de bondade, de amor, de perseverança, de fé, de coragem. Então é isso que o culto do Evangelho faz na nossa vida. Um dia, nosso querido Rossando Klinger falou assim, uma coisa que eu já falei várias vezes, mas eu gosto tanto de repetir isso. Ele falou assim, eu falei para o Divaldo que eu não ia mais falar sobre o Evangelho, porque eu sou muito falho. Como é que eu vou falar do Evangelho se eu não tenho força moral para isso? E o Divaldo falou, como é que você desentope um cano entupido? Aí o Rossando falou, passando água limpa por ele. Aí o Divaldo falou, então, continue falando de Jesus. Então, apesar da nossa dificuldade, apesar de sermos ainda imperfeitos, de não fazermos o que temos que fazer, a gente tem que continuar falando do Evangelho, arando o nosso coração, plantando a boa semente, regando essa semente com os nossos atos de amor, para que possamos ser dignos desse mundo de regeneração que se avizinha. Então, esse momento em que estamos passando é um momento de grande oportunidade para cada um de nós. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Porque para merecer esse mundo de regeneração que está a caminho, não podemos estar parados. Temos que ser melhores, trabalhando em nós mesmos os nossos desertos. Então, meus queridos amigos, que ao final dessa palestra, gostaria de enviar a todos o meu abraço fraterno, na confiança de que Deus está no leme desta nossa vida, cuidando de cada um de nós em especial, porque Ele nos conhece, porque nos criou, nos ampara, nos socorre a cada minuto. Quando pensamos que tudo está difícil, que não há saída, Ele traz uma saída surpreendente. Meimei diz uma frase que é a frase da minha vida. Deus tem estradas onde os homens não têm caminhos. Então agora, no final, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus o benefício dessa encarnação abençoada. Então vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade de estarmos conectados contigo, de estarmos vivendo esse momento ímpar de nossa vida. Pedimos ao teu coração amoroso que nos envolva, que nos ampare, que nos fortaleça, para que possamos vivenciar com os olhos do amor todas as nossas dificuldades, todas as dores que ainda temos que passar, mas queremos ser merecedores, Senhor,
de estar felizes e alegres, vivenciando o teu evangelho de amor. Obrigado, querido amigo. Permanece conosco. Que assim seja, graças a Deus.